Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Radar da Saúde, o programa em que eu trago as principais notícias que foram assunto durante a última semana. Hoje eu vou falar aqui sobre a reunião que aconteceu no Conselho Nacional de Saúde, eu vou falar sobre as novas nomeações do governo, também vou falar sobre uma repercussão, sobre uma emenda que está dando o que falar no setor da saúde e também vou comentar um pouco sobre as nossas matérias especiais da semana. Antes de começar, não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem as notificações. Vamos lá? Bom, eu vou começar trazendo para vocês que ontem aconteceu a reunião do Conselho Nacional de Saúde, onde vários secretários que compõem o novo governo estiveram presentes. Foi muito importante essa reunião porque foi um momento em que deu para conhecer um pouco mais sobre esses secretários e sobre todas as pessoas que estão ocupando os departamentos do Ministério da Saúde. O grande destaque para essa reunião do Conselho Nacional de Saúde foi para a participação do Carlos Gadelha, que é o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Há algum tempo a gente tem visto que esse ministério, Gadelha especificamente, tem falado sobre o complexo industrial da saúde como a grande fortaleza do governo. Ele reiterou isso ontem durante a participação na reunião do Conselho, disse inclusive, deu um número de uma meta ambiciosa que seria de produzir 70% de todos os insumos estratégicos internamente, ou seja, 70% do que o país precisa seria produzido pelo complexo industrial da saúde. Ele não falou, obviamente não tinha nem o tempo para isso, mas como isso vai ser feito, nem qual seria a ordem, nem as prioridades, são temas que a gente vai acompanhar ainda. Um outro ponto importante da fala dele foi quando ele falou sobre as incorporações de tecnologia. Esse é um tema sensível, dada a alta demanda por incorporação versus a verba escassa, o orçamento escasso para incorporação, e havia uma expectativa sobre como o Ministério da Saúde, o novo Ministério da Saúde, vai olhar para essa área, para esse setor de novas tecnologias. O que ele disse, em resumo, é que, na verdade, ele não quer que a Conitec seja um balcão de aprovação de incorporação, nas palavras dele. Ele também disse que a ideia, na verdade, é inverter o diálogo. Então, ao invés de receber essas demandas de incorporação e de aprovação, ele quer conversar com as secretarias para que as secretarias tragam quais são as necessidades de incorporação no SUS. Foi uma fala curta, mas foi uma fala importante, porque sinaliza, inclusive, ao mercado quais são as direções que o Ministério da Saúde pretende ter nessa área de incorporação de tecnologia. E outro tema que eu queria trazer para vocês é que mais de 30 entidades se posicionaram ao longo dessa semana assinando um manifesto contra a chamada Emenda 54. Essa emenda, ela poderia, segundo todas essas entidades que assinaram o manifesto, poderia enfraquecer o poder das agências reguladoras como a ANS e a Anvisa, por exemplo. O grande problema é que a emenda, ela prevê a transferência de competências das agências para conselhos externos. O risco, o que está todo mundo preocupado, é que se uma emenda dessas segue adiante, haveria o risco de decisões políticas se sobressaírem, por exemplo, a decisões técnicas, o que a gente sabe que na saúde é uma questão muito preocupante, E agora a gente vai falar sobre as nomeações. A gente sabe que o governo está se formando, o Ministério da Saúde tem cargos ainda para serem ocupados, mas grande parte dos cargos e dos nomes importantes já foram definidos. Inclusive, essa semana foi uma semana bem quente, com várias publicações no Diário Oficial da União de nomes que estavam sendo aguardados. Alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. A nomeação da Luciene Bonan para o departamento que coordena a Conitec, era um nome muito aguardado, que foi anunciado no comecinho da semana. Também tivemos Roberto Gil para a direção geral do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. O Cleinaldo Costa para o departamento
Departamento de Saúde Digital e Inovação, que está dentro da Secretaria de Saúde Digital da Ana Estela Haddad, e mais recentemente, a última, que foi um anúncio que ainda não foi publicado, foi a professora Sônia Barros, da USP, para ocupar o Departamento de Saúde Mental. Esse foi anunciado pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, e em breve a gente deve ver a nomeação oficial. E por fim, temos duas matérias que foram bem importantes essa semana, que estão na nossa newsletter. Uma delas é uma reportagem que escutou duas deputadas para entender quais são as tendências do Congresso em relação à saúde. A pauta da oncologia deve se fortalecer, então a gente explica isso em detalhes na reportagem. E também a gente traz uma reportagem sobre como está funcionando o rol da ANS na prática. Essas duas reportagens foram trazidas na nossa newsletter. Se vocês quiserem ler mais sobre esse tema, o link das duas matérias está aqui na descrição. Eu volto na semana que vem. A gente fala mais sobre as notícias quentes da saúde. Até mais!